Bom, pessoal, essa aula vai ser a primeira aula que a gente vai desenhar uma sobrancelha. Esse primeiro modelo vai ser o Shadow. Vou começar agora fazendo uma medida aqui para fazer o formato dessa sobrancelha. E aí vai ser igual para todas, né? Então vou ensinar apenas uma vez aqui como que eu faço o formato. E aí vai ser o mesmo formato para os três tipos de sobrancelha. Então com a régua eu traço a primeira linha aqui horizontalmente, aqui bem em cima da marca dessa marca aqui que tem no olho. Aí depois eu marco aqui uns 2,5 cm aqui em cada ponto para fazer a segunda linha horizontal. Agora eu faço as duas linhas só para fechar esse retângulo. Não precisa ficar perfeito, no esquadro exatamente certinho, um retângulo perfeito, tá? É só pra gente ter uma noção do tamanho e pra fazer o modelo, vocês vão entender. Não precisa estar exatamente perfeito. Só que essa última linha aqui eu vou apagar e vou fazer ela um pouco mais pra trás. Eu acho que no final da cauda eu tenho que alongar um pouquinho mais. Aí eu marco o meio das duas linhas verticais, aproximadamente, e mais ou menos o meio dessas duas linhas horizontais aqui. E aí eu traço um X. Aqui eu tô traçando sem régua, a mão livre mesmo. Aí vocês podem usar régua para traçar, mas eu fiz aqui a mão livre que isso não vai interferir tanto. Não precisa estar reto perfeitamente. Então agora eu começo a desenhar essa sobrancelha. Eu pego aqui nessa quina de baixo aqui do lado esquerdo e levo ali mais ou menos aquela quina que tá bem no meio do X. Aí eu avanço um pedaço e desço para finalizar a cauda ali próximo àquela quina do lado direito. Igualmente aqui em cima eu pego na linha do meio e vou fazendo até aquela quina, a quina de cima agora. Note que eu faço traços bem leves, não marca muito que depois fica ruim para apagar. E aí eu finalizo, vou descendo, finalizando lá na ponta da cauda. O formato não precisa ser exatamente o mesmo que o meu, tá? Aqui o formato não importa tanto, vocês podem fazer qual preferirem. Aqui no caso o que importa mais mesmo é a técnica que a gente vai usar para fazer o preenchimento. Então aqui nesse caso vai ser sombreamento, né? Vai ser o Shadow. Agora eu venho com a caneta borracha apagando aqui aquelas linhas de referência. Também vou dar uma clareada no próprio desenho da sobrancelha para não ficar tão marcado aqui. Para não atrapalhar também na hora que eu for fazer o sombreado. Então eu venho apagando aqui as linhas de referência. Aqui na sobrancelha eu passo bem de leve só para clarear um pouco essa linha. As linhas que eu fiz o desenho, né? Eu começo aqui na cauda, aqui no finalzinho, que vai ser a parte mais escura. E aí, quanto mais eu vou sentindo o meio da sobrancelha, mais vou clareando.
parte de baixo da sobrancelha, ela costuma ser mais escura. Então embaixo eu forço bastante para ficar bem escuro. E aí conforme eu vou subindo em sentido meio, eu vou clareando e baixando os tons. E eu venho rabiscando no formato da sobrancelha. Então meu traço ele vai seguindo esse formato. E aí agora eu tô aqui fazendo aqui na região do meio. Percebe-se que eu já tô fazendo um tom mais claro. Já não tá tão escuro quanto no início lá. E aí eu venho trazendo. Depois eu posso vir retocando. Aqui ainda tá escuro, mas já tá um tom mais claro. E aí conforme eu vou levando essa sombra lá pro início da sobrancelha, eu vou clareando mais e mais. Aqui, como é a parte de baixo, a parte inferior da sobrancelha, como eu disse, eu faço ela mais escura em relação à parte superior, a parte de cima. Então, meio que vou chamar aqui de base, né? A base aqui embaixo eu vou escurecer bem. Aí, conforme eu vou subindo, eu vou clareando. Esse exercício não tem muito segredo. A partir do momento que vocês já fizeram aquele treino do primeiro exercício e depois dos volumes lá, das formas geométricas, aqui fica fácil. Então é só reproduzir o mesmo efeito, que é o degradê, né? Lá no início bem escuro, conforme eu venho pro começo eu venho clareando de forma suave, né? Para não ficar muito marcado, para ficar de forma mais natural possível. Então eu venho fazendo um degradê bem suave. Aqui nessa parte onde já passamos do meio, é fácil notar que já está bem mais claro, né? O tom já está bem diferente daquele do início. E aí, conforme eu vou chegando no início da sobrancelha, ele vai clareando mais e mais. Depois, como eu falei, a gente vem retocando. Vou até usar uma borracha aqui, mas depois eu explico para vocês. Então eu venho terminando o preenchimento da sobrancelha. Aqui no início da sobrancelha é um tom bem claro, então eu ponho
quase nada de peso na minha mão. E eu venho finalizando aqui. E agora eu vou vir com a borracha para fazer tirar aquela primeira marca que a gente fez como referência. Então eu vou tirar porque ficou um pouco marcado. Então eu venho com a caneta borracha e venho passando, dou umas batidinhas e passando de leve aqui. Só para ficar mais natural, né? Não ficar tão duro. Agora eu venho fazendo uns retoques, escurecendo umas áreas que eu acho que precisa ser mais escuro. Vou trazer a sombra um pouco mais pra frente, então eu venho escurecendo um pouquinho mais aqui. Mas é fácil notar já, né, que a base da sombra, a parte de baixo da sobrancelha, ela é escura mesmo. E a parte de cima, superior, ela vai clareando pra não ficar tão marcada. Aí no caso desse exercício aqui eu nem vou usar o lenço de papel ou papel higiênico. Vou suavizar o máximo que eu puder, só passando o grafite mesmo. Então eu venho passando no mesmo sentido que eu fiz inicialmente e vai suavizando conforme você vai passando as camadas. Aqui no início eu tô dando uma arredondadinha no formato, para não ficar tão quadrado, mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor também. Como eu não vou passar o papel higiênico, então eu tô passando mais uma camada aqui. Vou tirar as manchas, né, e deixar mais homogêneo possível. Então eu venho sempre retocando com a lapiseira de forma bem leve. Mesmo na parte escura, não aperto mais. O meu intuito agora é tirar as manchas e deixar suave. E aqui vocês podem fazer também, caso queiram mais escuro, trazer a sombra mais pra frente. Acho que tem diversas formas para fazer, né, esse modelo Shadow. Eu fiz dessa forma, vocês podem seguir o mesmo conceito, mas porém mais escuro ou mais claro. Acho que depende também como vocês vão fazer em cada cliente, depende do tom da pele, né, depende se a pessoa tem ou não já muitos pelos na sobrancelha ou tem poucos. Acho que tudo isso interfere. Então vocês podem fazer esse treino diversas vezes, em cada vez, considerando que é uma situação diferente, né?
Agora eu venho com a caneta borracha de novo, só para disfarçar melhor aqui, tirar um pouco a marca, né, da sobrancelha. Eu venho dando umas batidinhas, umas esfregadinhas com a borracha, para ficar no final mais natural, né? Pra não ficar tão marcado a linha. E aí novamente uso a lapiseira para fazer uns retoques. Aí eu venho só aqui fazer uns ajustes finais. Um pouco a lapiseira, um pouco a borracha, para ficar da forma que mais me agrada aqui. E a gente finaliza então esse primeiro exercício de sobrancelha, onde fizemos o modelo Shadow.